Olá novamente. Vamos então passar para mais uma aula de Direito Penal, parte geral. Nos encontros anteriores, a gente viu o conceito de dolo, vimos que o dolo é o elemento constitutivo da tipicidade, não é verdade? Que, por sua vez, faz parte da teoria tripartite da reprovabilidade. Ok, vimos a questão do dolo, só que nós ainda não vimos esse objeto da aula de hoje, que alguns tipos penais, eles admitem a modalidade culposa, ou seja, alguns crimes existem, tá? Em que você responde não só quando você quer a conduta, quando você aceita a conduta, não só quando você quer a conduta, ou aceita a conduta, ou consente com a conduta, né? Ou assente com a conduta. Existe algo que vai além, que é quando você age com a chamada culpa stricto sensu. Desde já, então, temos que fazer uma grande distinção aqui na nomenclatura do direito penal. Nós temos a culpa lato sensu, mas temos também a culpa stricto sensu, tá? Stricto sensu ou em sentido estrito. O que é isso? Quando se fala em culpa lato sensu ou culpa em sentido amplo, quer dizer que uma conduta foi cometida com intenção, né, com dolo, ou então com culpa. Que culpa é essa? A culpa em sentido estrito. Mas afinal, o que é a culpa em sentido estrito? É um modelo de culpa que aqui pertence tanto ao direito penal como ao direito civil, tá? Como ao direito civil, que é a ideia de que algumas condutas, quando cometidas com imperícia, imprudência ou negligência, elas podem ensejar a responsabilização penal do respectivo agressor, tá? Vamos então agora passar para a lei, né? Vamos passar para o nosso Código Penal. Vamos ler o artigo 18. Artigo 18 estabelece assim, disse o crime doloso, né, quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo. Até aqui tudo bem. Nós temos as nossas teorias relacionadas ao assentimento do dolo, né? A gente interpreta o conceito de dolo a partir da ideia de assentimento. E aqui, temos também no inciso 2, aqui no inciso seguinte, a ideia de que disse o crime culposo quando o agente deu causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia. Parágrafo único. Salvo os casos expressos em lei, ninguém pode ser punido por fato previsto como crime, senão quando pratica dolosamente. Vamos por partes. Alguns tipos penais, tá, dizem respeito a bens jurídicos muito importantes, tá? E alguns tipos penais são tão importantes que, caso eles sejam atingidos, está bem? Caso eles sejam atingidos, o agressor, o infrator, responde, mesmo que não quisesse a conduta, mesmo que não tivesse sentido, mesmo que não tivesse consentido, mesmo que, né, nenhuma dessas hipóteses. O simples fato dele ter agido imprudentemente para alguns tipos penais, repito aqui, somente alguns tipos penais, faz com que o agressor deva responder por crime culposo. Crime culposo. Está bem? São somente algumas faltas muito graves para com o sistema. Vamos pegar aqui, então, os conceitos, está bem? Vamos ver os conceitos aqui com relação de um exemplo de crime culposo. Vamos agora ao nosso Código Penal. Vamos até o artigo 121, está bem? Artigo 121 do Código Penal, que diz o famoso, né? Crime de homicídio simples, matar alguém em pena de reclusão de 6 a 20 anos. Vamos passar agora ao parágrafo 3º. Se o homicídio é culposo, detenção de 1 a 3 anos. Olha só, se a pessoa comete um crime culposo, né, comete um homicídio culposo, a pena já não é tão reprovável como aquela de 6 a 20 anos. A pena já é bem menos reprovável, então somente detenção de 1 a 3 anos. De 1 a 3 anos.
Mas afinal, o que vem a ser um crime culposo? Tá? E aqui a lei traz 3 grandes vertentes. É aquele cometido com uma ação de imprudência, tá? Ou uma ação negligente, ou então com imperícia. O que é imprudência? Imprudência é a ação realizada sem ponderação, tá? Sem ponderação. É um indivíduo que quer sair muito rapidamente de casa, tá? Porque simplesmente está com pressa para ir, sei lá, para um jogo de futebol ou algum outro evento que não é tão relevante assim, e ele acaba por atropelar uma pessoa que estava na saída do prédio dele. Ele estava com muita pressa e já atropelou alguém na saída do prédio, tá? Nesse caso, a pessoa agiu com imprudência. Ela não agiu com uma conduta direcionada nos termos dos princípios da confiança e da razoabilidade. Ele não agiu conforme o homem médio, não agiu conforme a obediência estrita às normas que ditam que a pessoa que vai sair do seu prédio deve estar atenta aos transeuntes e assim por diante. Neste caso, se ocorrer uma morte, a pessoa responde pelo crime de homicídio culposo, né? É só homicídio? Não, nós temos mais um exemplo bastante pertinente, o caso de lesões corporais. Vamos passar agora à leitura do artigo 129 do Código Penal, que vai dizer o seguinte, ó. Artigo 129, caput, ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem, pena, detenção de 3 a 6 meses e multa, tá? Detenção de 3 meses a 1 ano, tá? Perdão, ofender a integridade corporal ou saúde de outrem, detenção de 3 meses a 1 ano. Eu confundi aqui com outro tipo. Mas agora vamos passar para o parágrafo 6º. Se a lesão corporal é culposa, a detenção é de 2 meses a 1 ano. Detenção de 3 meses a 1 ano. Vamos supor que o indivíduo que tivesse saído de casa com muita pressa, ele não viesse a causar o óbito, mas a pessoa que foi atingida, ela foi violada na sua saúde, né? Violada em sua dignidade, em sua integridade física e corpórea. O carro passou por cima do pé desta pessoa e veio a causar uma lesão. Nesse caso, você tem uma lesão corporal. O indivíduo ele foi imprudente, tá? Imprudente. Vamos pensar em mais um caso de imprudência. No caso de faltas muito graves nos eventos esportivos, no futebol, tá? Vamos supor que determinado jogador ele comete uma falta muito grave. Não é o caso de um jogador que simplesmente acabou sem querer cometendo uma pequena falta, ele foi na bola e acabou atingindo o pé do outro sujeito, né? Neste caso, as faltas corriqueiras no futebol, desde que sendo mínimas, razoáveis, elas obedecem ao consentimento tácito que existe nas respectivas vítimas, de modo que a pequena falta que é cometida no futebol, o puxar a camisa, isso não representa uma lesão corporal, não representa um assédio, também, porque é algo que pode ocorrer no futebol. Portanto, sabe-se que, em que pese o futebol ter suas regras, algumas pequenas ações, elas não representam um ilícito penal. O que eu estou falando aqui é do caso do jogador que, imprudentemente, não quer saber se vai na bola ou na perna do outro jogador, né? Ele não está tentando sequer ir na bola, ele não está sequer tentando jogar conforme as regras do jogo, ele está simplesmente querendo parar o adversário a todo e qualquer custo. Neste caso, tá? Quando ficar provado a total falta de ponderação dele, você tem um caso aqui de lesão corporal culposa. Lesão corporal culposa. Outro caso aqui agora, vamos pensar no outro requisito aqui dos crimes culposos, não mais da imprudência, mas da negligência. Se de um lado a imprudência representa uma ação, ou seja, uma conduta positiva, na negligência nós temos uma omissão ou conduta negativa. A pessoa se abstém de realizar um dever de cuidado e, em decorrência dessa omissão, acontece o ilícito. Vamos pensar no caso, também, de um tutor de uma criança, um pai, seja lá o que for, que venha a deixar um remédio tarja preta, né,
ao alcance dessa criança, um remédio muito forte, tá? A pessoa sabe que tem que tomar medicamentos muito fortes, sabe que medicamentos muito fortes tem que ficar longe do alcance de qualquer criança, mas essa pessoa age negligentemente, essa pessoa não é diligente em sua vida, ela age negligentemente, deixa o medicamento em qualquer lugar e eventualmente a criança toma este medicamento e morre. Tá? Temos então o crime de homicídio culposo. Se ela simplesmente sofrer lesões corporais, daí lesão corporal culposa. Está bem? Outra questãozinha, e aqui o último ponto dos crimes culposos, o último elemento constitutivo dos crimes culposos, que é a imperícia, tá? Que a imperícia diz respeito à seguinte situação: é quando um profissional não tem condições de realizar determinado procedimento, ele não tem o desconhecimento. Daí a imperícia, ela não necessariamente se atém à natureza da conduta, se ela é positiva ou negativa, tá? Pode se dar por ambas. Exemplo clássico da conduta positiva que é realizada com imperícia é no caso do profissional da tatuagem que recebeu uma formação muito básica, muito introdutória e já vai realizar uma tatuagem em alguém, está bem? E nisso ele acaba realizando com uma esfoliação muito forte, acaba tendo sangramento. Se alguém vai fazer uma tatuagem tem um sangramento, é porque essa tatuagem não está sendo realizada conforme os protocolos, não é verdade? Então, neste caso, da pessoa que não tem o conhecimento técnico necessário para realizar um procedimento e o realiza, essa pessoa pode vir a cometer um crime culposo na modalidade de imperícia, tá? Ou então vamos supor a pessoa que tem acabado de realizar uma tatuagem e se abstém de passar o produto que seja adequado, né? Porque não sabia que tem que passar no produto, tem que deixar aquela superfície sem o contato direto com outras substâncias, a pessoa se abstém de fazer algo, ou seja, realiza uma conduta negativa, ela se omite de realizar um cuidado sobre a pele do respectivo cliente. Aqui, mais um caso de imperícia, tá? No caso da imperícia, repetindo, temos a falta de um conhecimento técnico. Pode ser aqui parcial. A pessoa sabe fazer piercing, mas não sabe fazer um implante, né? Existem várias modificações corporais realizadas por pessoas de diversas comunidades da sociedade civil, né? Nesses casos, os implantes, técnicas que demandam um know-how muito maior, né? Tem essa questão de demandar uma perícia maior. Se não há perícia, se há imperícia e disso resulta algo, este algo é imputável ao respectivo infrator. Ok, um dos pontos mais importantes da disciplina que diz respeito novamente ao artigo 18, né? Vamos voltar ao artigo 18 e vamos nos atentar ao que diz o parágrafo único, que diz assim, ó: salvo os casos expressos em lei, ninguém pode ser punido por fato previsto como crime, se não o pratica dolosamente, tá? Vamos pensar no caso de furto. No furto, vamos supor que alguém seja desatento com as próprias coisas e das pessoas ao seu redor, e essa pessoa vive pegando sem querer, sem a intenção, sem consentir ou assentir com o resultado de suas ações. Essa pessoa pega a caneta de um colega, pega um livro de um colega, pega um cabo, um carregador de celular e assim por diante. Não sabe o que é seu, o que é da outra pessoa. Uma pessoa relapsa, tá? Olha só, essa pessoa relapsa, ela é negligente, tá? Ela é negligente, ou seja, ela poderia ser responsabilizada no âmbito de um crime culposo. Se ela age negligentemente, se ela não realiza os cuidados, né, que ela deveria realizar, ela pode responder por um crime culposo. Só que o nosso Código Penal vai dizer o seguinte: em termos práticos, regra geral, só se responde quando se tiver dolo, está bem? Olha só, artigo 18, parágrafo único, salvo os casos expressos em lei, ou seja, salvo aquilo que a lei disser expressamente, ninguém pode ser punido pelo fato previsto como crime, senão quando praticado dolosamente. Quer dizer o seguinte: todos os tipos penais que se tem aqui, eles demandam o dolo. Você tem que ter a intenção em alguma de suas modalidades.
Se a pessoa não tinha intenção, mas pratica com uma negligência, com uma imperícia ou imprudência, seja lá o que for, ela pode ser responsabilizada só quando a lei disser que pode. Ou seja, homicídio. Homicídio. Existe a modalidade culposa para o homicídio? Vamos ver o 121 lá do Código Penal. 121, artigo 121, o homicídio do caput demanda o dolo. Porém, demanda-se, admite-se a modalidade culposa? Sim, existe homicídio culposo. Parágrafo 3º. Quando você tiver o tipo penal e esse tipo penal disser expressamente homicídio culposo, lesão corporal culposa, quando se falar da modalidade culposa, a pessoa responde. Se não, regra geral, será demandado o dolo. Será demandado o dolo. Vamos passar agora para a próxima situação, tá? Um ponto que daí é, digamos assim, o mais polêmico dessa nossa questão dos crimes culposos diz respeito à distinção entre dolo eventual e culpa consciente. Está bem? Só relembrando. Na última aula nós vimos a questão do dolo eventual, que é quando a pessoa não quer o resultado, mas admite a produção do seu resultado. A pessoa não quer algo, mas ela consente que esse algo possa ser produzido. Ela admite que algo possa ser produzido. Está bem? Olha só. Porém, nós temos uma figura no âmbito da culpa, no âmbito dos crimes culposos, que se assemelha um pouco, mas só que tem uma diferença central, que é a figura da culpa consciente. É possível que alguém cometa um crime culposo sabendo que ela está agindo de maneira imprudente, a pessoa sabe que está sendo negligente e mesmo assim comete o crime. É possível se admitir a chamada culpa consciente? A resposta é positiva. O direito penal brasileiro admite a denominada culpa consciente. Está bem? E em que consiste a culpa consciente? Consiste, na ciência de que a pessoa está realizando uma conduta que pode vir a ser ilícita. Ela tem essa ciência. Então tá, qual que é a diferença de um crime culposo na modalidade de culpa consciente de um crime doloso na modalidade de dolo eventual? Qual que é a diferença entre culpa consciente e dolo eventual? A diferença reside no seguinte: no dolo eventual, você tem uma indiferença, tá? Indiferença na capacidade de evitar o resultado. Indiferença na capacidade de evitar o resultado. A pessoa está dirigindo a toda velocidade, sabe que está infringindo várias normas, mas ela diz: e daí se eu atropelar alguém, tá? E daí se eu atropelar? Eu admito, eu não estou nem aí se eu atropelar alguém. Eu estou consentindo com a prática de atropelar alguém. Esse não estar nem aí, admitindo o resultado, representa o dolo eventual. Na culpa consciente, a pessoa sabe que está dirigindo muito rapidamente, sabe que está descumprindo com os seus deveres de conduta, porém ela acredita que ela vai ser capaz de evitar o resultado. Na culpa consciente ela diz: eu estou dirigindo muito rápido, existe a chance de eu vir atropelar alguém, mas essa chance ela não vai acontecer, porque eu dirijo muito bem. Existe uma chance de um atropelamento quando se dirige a 150 por hora na rodovia BR-101, mas isso é para quem dirige mal. Eu dirijo muito bem, eu sou poderoso, eu sou incrível, eu atrás do volante ninguém me supera. Alguém que diz isso acredita que não vai produzir um resultado, primeiro jamais deveria conduzir um veículo, não é verdade? Mas para fins penais, como saber se ela responde por homicídio culposo ou homicídio doloso? Como é que funciona a dolo ou a culpa na conduta dessa pessoa? Nesse caso, quando a pessoa acredita que ela é capaz de evitar o resultado, ela acredita que não vai ter acidente algum, tá? Por mais mesquinha que seja essa pessoa, por mais reprovável que seja esse pensamento pensamento representa a imputação por culpa consciente, está bem? E olha só, vamos tentar estabelecer um cenário comparativo. Vamos pensar que, pegando novamente os nossos amigos Harry Potter
e Etevaldo, né? Harry Potter, ele está dirigindo muito rápido. Ele dirige muito rápido o seu Fusca por aí e assim por diante. Alguém que dirige muito rápido um Fusca, tá? Tome cuidado. Mas ele acredita que ele não vai causar nada. Ele está agindo com culpa consciente. Isso é reprovável? É. Mas olha só, o que é mais reprovável? Essa conduta ou a seguinte conduta? A conduta do Etevaldo, que ele também está dirigindo muito rápido, também pode causar acidente, só que ele não está nem aí, ele está indiferente. Se ele atropelar alguém, ele não está nem aí. Qual que é a conduta mais reprovável? É a do Etevaldo, é a conduta do dolo eventual. E olha só, qual que é a pena mais reprovável? A do dolo eventual, né, com relação ao homicídio, lesão corporal, ou a da culpa consciente? A da culpa consciente é bem menos reprovável e a do dolo é bem mais reprovável, né? Portanto, fica aqui também uma dica para melhor se estabelecer a distinção entre as respectivas condutas. Só para finalizar, uma mera observação, a gente vai estudar já nas próximas aulas o denominado iter criminis, até que ponto alguém responde por tentativa de algo. E desde já, eu já antecipo que em crimes culposos não se admite a tentativa. Não se admite a tentativa. Ah, Harry Potter estava disposto a sair com o seu carro para dirigir bem rápido. Alguém impede que ele saia com o seu carro muito rapidamente, freando na frente dele e fazendo com que ele pare de dirigir muito imprudentemente e não cometa mais um crime. Está bem? Alguém fez isso. Nessa hipótese, alguém impediu que ele produzisse eventual resultado de homicídio culposo. Harry Potter ele pode ser condenado por uma tentativa de crime culposo, tentativa de lesões corporais culposas? A resposta é não. Não se admite tentativa nos crimes culposos, sendo que o conceito de tentativa no âmbito do iter criminis é algo que a gente estudará em breve. Até a próxima!